Olá, você está ouvindo Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Opa, Rômulo, como estão as coisas aí, cara? Fala, Daniel, como é que você tá, meu brother? Na paz? Eu tô bem, mano, só tô um pouco chateado porque eu perdi nossa aventura de. Tirnador. Exatamente, pô. Aquele personagem já tava me cutucando na cabeça, eu fiquei. Tava doido pra jogar, mano. É uma pena. Espero que você não tenha matado ele, deixe eu morrer pelas minhas próprias vacilos, beleza? Não, seu personagem tá na aventura e ele até ajudou o grupo lá a curar quem tava precisando. Olha só. Então ele tá na aventura e assim que você puder retornar, seja bem-vindo, né? Massa, que bom, que bom. Pô, tô com saudade de jogar, Daniel. Faz mó tempão que eu não jogo, meu velho. É triste essa correria da vida que os prazeres ficam sempre como a última coisa da fila, né? Sim, e o RPG, infelizmente, é um hobby que toma bastante tempo, né? A gente tem vontade de jogar, a gente tem vontade de juntar as pessoas, e é aquele tipo de hobby que vai ficando cada vez mais difícil por causa de logística, né? Nem a falta de vontade. É É verdade. logística, né? E como é que foi sua semana com leituras com RPG? Viu alguma coisa de interessante? Começou a, com curiosidade, ler alguma coisa diferente aí? Como é que foi? Cara, bem que você perguntou isso, porque eu estou lendo agora que eu tive um pouco de tempo, né? Tô lendo no ônibus o Fábula Última. Já ouviu falar desse RPG? Não, nunca ouvi falar. Do que se trata? Ele é um RPG que tem um tema de jogo de videogame, assim, japonês, tipo Final Fantasy, assim, com bonequinho pequenininho, e musiquinha de combate de turno, sabe? Esses jogos mais retrô. E ele me chamou a atenção pra falar aqui, aliás, porque ele tem uns elementos que é muito semelhante de Savage Worlds, que eu achei interessante. Ele tem Benny, só que lá você recebe Benny no erro crítico, né? No começo do jogo, se você não tiver nenhum Benny, você ganha um. O Benny, o nome dele é Ponto de Fábula. O Benny chama Ponto de Fábula. Se você começar o jogo e você não tiver nenhum, você ganha um. Se você tiver um erro crítico, você ganha um. E aí, se o vilão aparecer na cena, tipo o vilão da história, cada jogador também ganha um, né? Que é um negócio legal. Tem um uso diferente de Benny. E tem uma coisa que eu achei bem interessante que chama relógio. Você já viu relógio em RPGs? Relógio, não. De marcar tempos, alguma coisa desse tipo, não me vem à mente. Ele é tipo uma tarefa dramática, sabe? Quando a gente faz a tarefa dramática, a gente tá acumulando aqueles marcadores. Sim. Você faz um círculo assim, aí você corta o círculo que nem uma pizza, assim. Aí, dependendo do número de pedaços da pizza, é o número de marcadores que você tem que acumular. Poxa, que forma interessante visualmente de mostrar para os jogadores ali a quantidade de marcadores que eles precisam de uma ação. Hein? Bacana, parece muito interessante. Aí eu achei legal esses paralelos com Savage Worlds. E tem muita tarefa dramática naquele jogo, só que ele chama de relógio. E aí ele traz uma ideia que eu não tinha pensado sobre isso, e eu achei bastante interessante. Porque tem relógio que vai pra frente. Tipo, você tá tentando consertar um carro, né? Relógio vai pra frente. E tem relógio que vai pra trás. Tipo, o inimigo tá conjurando um ritual, assim, sabe? E aí você, grupo do personagem, tá indo pra destruir um elemento do cenário. Tipo, vai destruir o cristal que tá acumulando energia. Aí pode ser o relógio ali, o cristal. O cristal tá inteiro. Aí você vai comendo pedaço do cristal. Retardando a invocação da criatura. Isso, exatamente. Que é a mesma ideia, só que é interessante, né? O reloginho você enche ele ou você diminui ele, né? É o mesmo conceito de tarefa dramática, só que visto de uma forma diferente. Tá aí, interessante, hein? Mas ele é um cenário tão robusto quanto o Savage? Ou ele se propõe a ser uma estrutura mais simples, assim? Como que você observa? Essa pergunta foi difícil, hein? Essa é difícil. Essa é difícil porque eu tenho meio que a opinião que eu gosto dos jogos. Então eu tenho dificuldade de comparar os jogos, sabe? Eu acho que ele
resolve as situações. Agora, no sentido da pergunta, ele tem regras pra isso e regras pra aquilo? Não tem. Ele é Hum, mais simplista, certo? Ele não tem tantas regras específicas como o Savage Worlds. Então, se você tá escutando aí, você gosta, né, de ter perseguição, é só sua regra, né? Tarefa dramática é diferente de encontro rápido. Cada uma é uma coisa. E aí tem um monte de detalhe pra combate, certo? Aí talvez não seja tão robusto pra você. perfeito, legal, muito bacana. Massa! E qual que é o tema de hoje que a gente vai conversar, Romulo? Cara, a gente vai começar um tema que ele é tão, parece ser tão as ideias iniciais de Savage. No entanto, nós estamos falando dele agora, que é a parada das cartas, mano, que o sistema utiliza, sabe? Eu acho que, pô, isso dá um pano pra manga tão grande de trocar uma ideia sobre isso, né? Sim, com certeza, com certeza. As cartas do Savage Worlds é algo que eu acho bastante diferente, né? Ela chama atenção que você, para jogar esse jogo, você precisa dos dados de RPG, que tá todo mundo, né, já acostumado, quem já tá no hobby, né, dos dados de RPG. Mas o mestre vai lá e puxa um deck de cartas, né? Quantas vezes você já teve que puxar um deck de cartas ou você já jogou um jogo com cartas de baralho mesmo? Cara, baralhos tradicionais, né? Digamos assim, de coisas que não tem muita relação com RPG. Cara, eu nunca fui bom em baralho, nunca fui muito interessado nisso, sabe? Em época de faculdade, ensino médio, a galera gostava muito de jogar truco, né? E eu acho um jogo muito genial, assim, da expertise, da malandragem que precisa, mas sem parecer uma parada muito complexa pra mim, assim, acredite ou não. Eu acho que é simplesmente questão de ter interesse de pegar e estudar as combinações, as estratégias, mas nunca fui bom em carta e também nunca tive tanto interesse, assim, eu não sei até que ponto uma coisa retroalimenta a outra, sabe? Você não tem muito interesse, não é porque você não conhece, ou você não conhece porque também não teve muito interesse, sabe? E você tem alguma experiência em jogo curto, jogo de carta, assim, os velhos pif-paf tal e coisas assim? A família da minha esposa joga bastante aquele jogo que chama Buraco. Ah, famoso, aham, sim. A família toda gosta, então quando tem reunião de família, tem sempre uma mesa ali com o pessoal jogando esse jogo. Eu já cheguei a jogar um pouco de poker, assim, sabe? Mas eu lembro que a gente fazia a aposta, era assim, era tipo, na época, tipo, R$ 5 era o dinheiro máximo, assim. Então as fichinhas, tipo, tinha ficha de 5 centavos, assim. Legal, gostei dessa proposta mais rebaixada de aposta. E aí tá, então tava pra todo mundo jogar, né? Então a galera chegava com cinco reais ali, botava no pote todo, trocava as fichas e jogava desse jeito, né? E dependendo do número de pessoas, quem ganhava dava um dinheirinho, né? Mas minha experiência foi essa mesmo. E sobre RPG com carta, Romulo, que é uma coisa mais próxima da gente. Você já jogou alguns? Eu sei que tem um ou outro, mas eu nunca joguei, cara. Legal. Ó, a minha primeira experiência com RPG de cartas ela é muito antiga, inclusive começa lá quando eu tive minhas primeiras experiências com RPG, tu acredita? Lá com 17, 18 anos, assim, 19, acho que não, acho que era menos mesmo, acho que com 18 anos, eu já tive contato ali com o RPG Trevas, que foi um RPG lançado pela, pelo Marcelo Del Débio, que é uma figura muito famosa e antiga no Brasil aqui por dar o início a RPGs que eu considero cenários interessantíssimos, que é o Anjos, a Cidade de Prata, Demônios, a Divina Comédia. Mas antes desses, ele lançou Trevas, que ele lançou se eu não me engano, pela Dragão Brasil, como uma edição especial da Dragão Brasil, o RPG Trevas, que ele é uma ideia de como se fosse um arquivo X, só que trocando a ideia dos alienígenas era misticismo, era o ocultismo. Então um você era Um investigador, né? um investigador de coisas sobrenaturais e lá você determinava se seu personagem era mago ou não, e inclusive alguns atributos por meio de cartas. Só que eu te confesso que a gente não achava a ideia
dos atributos puxando por cartas como algo muito atrativo e determinar também se o personagem ia ser mago, ia ter conhecimento arcano, pelas cartas. Desde aquela época a gente achava essas coisas de aleatoriedade de atributos uma coisa meio chata, né? Então, nós devemos ter utilizado isso umas 2 vezes, mas jogamos muito esse cenário. E aí depois a gente utilizou dados e distribuição de pontos para poder fazer isso. Interessante, né? Porque mudou, né? Que nem você falou agora, mudou pra distribuição de pontos depois, né? O próprio sistema Diamond. Acho que é verdade. O próprio sistema Diamond ele mudou com o tempo. Sim, eu nem Mas e aí? conhecia essa ideia das cartas, na verdade. Eu tô conhecendo com você agora. Eu tive contato com Diamond muito depois. Eu nunca joguei, na verdade, eu só li o livro. Eu acho o cenário do sistema muito, muito incrível, cara. Eu acho a descrição que o Marcelo deu sobre a Cidade Prata, os demônios ali, fantástico. E hoje eu acho o sistema em si ultrapassado, mas eu acho perfeito para fazer uma adaptação daquilo para Savage, utilizando o compêndio de superpoderes. Cara, fantástico, mano. Eu ainda tenho esse projeto de começar a fazer ali uns esboços disso com Savage, sabe? E outra, eu tenho muita vontade, Daniel, de jogar o famoso Castelo Falkenstein, que é lá da Retropunk, cara, porque eu tenho uma ideia sobre esse cenário que deve ser algo muito narrativo, muito divertido. Você conhece esse sistema? Esse é um sistema famoso e um cenário famoso, né? Eu tenho curiosidade tanto do cenário quanto das regras, que as regras também são bastante diferentes, né? Quando a gente compara com outros RPGs. E só baseado em carta também, né? Pô, deve ser muito interessante. Tá aí. Próxima, preciso me aventurar mais em coisas assim quando eu tiver um tempo bacana. E vem cá, como é que tu olha a parada das cartas, assim, dentro do Savage, assim? Você entende como eu que eu acho que as cartas, elas exercem um ícone, um conceito muito interessante, assim, pro Savage Worlds? Eu te digo isso porque eu tava muito tempo parado de RPG, né? Coisa de 5 anos, 6 anos atrás, e eu queria voltar. Mesmo não conhecendo mais ninguém que estava jogando, eu comecei a pegar alguns RPGs para dar uma olhada, para saber de onde eu iria começar, sabe? E aí, dentre essas opções, tinha esse RPG que trabalhava com cartas. Eu falei, cara, que interessante. Bom, Savage, pensando no conceito do Savage, né? As cartas elas foram introduzidas como um tema, né? Porque o Savage ele começou como Deadlands. Aí no Deadlands tem o poker, né? A jogada no cassino ali do poker. Então começou, na minha opinião, para introduzir o tema, né? Aí para introduzir o tema veio as cartas e também vieram os benes com as fichinhas de poker, né? E aí nas primeiras vezes, para não falar errado que foi na primeira vez, né? Mas nas primeiras edições do Savage Worlds, os benes tinham diferentes benes, porque você usava uma fichinha de poker de uma cor e uma fichinha de poker de uma outra cor, né? Isso eu me lembro. E eles tinham efeitos diferentes, né? E começou como tema, né? Mas trouxe um conceito diferenciado que é uma das partes que me deixam bastante curioso e fazem eu pensar bastante sobre as cartas, né? Para mim, as cartas como conceito, elas são similares aos dados, né? Porque é um efeito de aleatoriedade no seu jogo. Só que elas têm 2 efeitos interessantes que eu acho. Um é que quando você puxa uma carta e você coloca na mesa, ela é mais fácil de manter. Então, a gente usa ela para iniciativa, ela é mais fácil de você ter aquela carta na frente do jogador e você vê e mais simples de organizar. Então, tipo, por exemplo, tem dica de narração de D&D que a pessoa faz. Tem um bloquinho de notas atrás do seu escudo, porque quando os jogadores jogar a iniciativa, você organiza o bloquinho de notas assim, né? O post-it, e aí você sabe a ordem do turno. Você não precisa disso em Savage Worlds, porque a carta tá na frente da pessoa. E É acabou o turno da verdade. pessoa, você tira a carta da frente da pessoa e põe no descarte e já era, né? Esse é um efeito que seria difícil fazer com dados somente. E a carta ela traz. Que massa, realmente. A outra coisa que eu acho que é um pouco psicológica, mas funciona legal na mesa, é que o jogador ele não vai gostar se você rolar o dado pro personagem dele.
Então, por exemplo, vai começar a iniciativa, D&D, né? O mestre já sabe que vai ter um combate. Ele pode ter, tipo, um D20 de cada cor para cada personagem. Ele joga, o mestre joga mesmo, organiza todo mundo rapidinho e já vai. Melhora a imersão, né? Não tem que parar para jogar a iniciativa. Mas o jogador não vai gostar. Caramba, Daniel, tu me trouxe reflexões aí sobre as cartas que eu não fazia ideia, meu velho, de como. Do porquê das cartas. Inclusive, eu até então estava pensando, assim, por que o Savage teria essa ideia, por exemplo, do personagem poderoso, né, que é o Carta Selvagem, por que desse nome? E eu agora eu entendi. É porque o Carta Selvagem, como você mesmo deu toque aqui da parada do Deadlands, ele vem de todo o conceito das cartas, dessa coisa meio obscura, do mistério que as cartas trazem, né? Eu tô com as informações aqui pra mim, você não sabe essas informações. Então, Carta Selvagem é o cara que detém ali as cartas e ele traz consigo um poder que só ele tá vendo, né? Uma coisa assim. E aí, acho que o conceito de carta selvagem é isso. Agora que você me falou, começa a fazer sentido, né? A ideia do porquê o nome carta selvagem, sabe? Ou eu fico pensando também, de repente, essa ideia mesmo de carta selvagem, ele talvez seja uma ideia que faça muito sentido para o conceito em inglês mesmo, de wild cards, e isso talvez remeta a alguma coisa muito específica que traduzindo às vezes se perde pela nossa cultura. Eu não sei se teria alguma ideia sobre isso, sabe? O wild card, assim, a tradução é aquele que mexe o pote, né? Aquele que você não sabe o que vai fazer, aquele que tem a capacidade de mudar a história, né? Daí vem o nome pro personagens dos jogadores, eu acho, né? Mas a tradução pro Carta Selvagem e o que você tava pensando faz muito sentido para mim, né? Tá totalmente conectado. Massa. E traz esse elemento das cartas interessantes pro Savage Worlds, né? Tem uma outra parte das cartas que eu acho interessante, que não tem nos dados, que são os naipes. As cartas, cada uma tem uns naipes, e a gente tem a oportunidade de usar aquele naipe de uma forma para controlar as regras. Né, que é interessante. E a gente vê em alguns sistemas do Savage, especialmente o naipe de paus, né, que é o menor naipe na ordem de peso dos naipes, né, dando efeito geralmente negativo na resolução de ações no Savage Worlds, né? Pois é, Rômulo, e começando a falar agora sobre o Savage Worlds e as regras em si, como é que a gente usa cartas no Savage Worlds, Rômulo? Massa, massa. Então, a gente acho que é interessante sempre a gente comentar no cenário, nas nossas conversas, Daniel, que a gente pode estar falando aí também para pessoas que não conhecem, né, o sistema do Savage. Então, vamos deduzir aqui que a gente está falando para as pessoas que ainda não tiveram esse contato ainda e estão curiosos de saber como é que funcionam as cartas no Savage, não é? Então, o Savage utiliza cartas para jogar a iniciativa dos jogadores em combates, ou seja lá o que for em ações. E isso é uma jogada muito interessante, porque todos terão chance de começar primeiro ou não. Diferente de outros sistemas que utiliza alguns modificadores de iniciativa específico, né? Que geralmente está vinculado à destreza ou alguma coisa relacionada à agilidade, ou alguns utilizam alguns atributos relacionados a raciocínio, velocidade de pensamento para agir. O Savage tirou isso. Você pode começar primeiro ou não pela aleatoriedade da coisa. Eu acho isso fantástico. Para não privilegiar certos tipos de jogadores que queiram fazer personagens especificamente aqueles que agirão rápido. Eu acho isso muito bacana no Savage. Então, independente do estilo de personagem que você queira criar, você vai ter a chance sim de jogar mais rápido ou ser o mais lento, independente disso, porque a vida real, não que o jogo precise imitar a vida real, mas as coisas, nem sempre o cara mais rápido, ele vai ser sempre o mais rápido. Pode acontecer do cara tropeçar, ou do cara ter um pensamento evasivo que distraiu ele no momento, né? Sim, com certeza. Mas, né, felizmente tem uma outra coisinha para ajudar, né? Então, em termos de iniciativa, tem três vantagens que podem modificar
como o personagem age na ordem do turno. Porque se você nunca jogou Savage Worlds, está escutando isso agora, né? Você pode pensar, poxa, mas saindo da carta, como é que o meu personagem influencia? Porque em outros jogos tem um bônus de iniciativa, alguma coisa assim. Aqui no Savage tem umas vantagens. Tem, por exemplo, vantagem rápido. Se você sacar uma carta que é 5 ou menor, você pode sacar uma próxima carta. Se aquela for 5 ou menor, você saca uma próxima carta. Você vai sacar até ser 6 ou mais, né? E aí tem uma outra vantagem que deixa você sacar 2 cartas e escolher qual que você vai usar, que chama focado, né? E aí essa vantagem focado ela é interessante, porque ela não quer dizer que você vai pegar a carta maior. Você escolhe das 2 cartas, né? E aí tem o extremamente focado que você pega 3 cartas, né? E novamente, você escolhe uma das 3, né? Então tem um combo interessante para ser feito, que é o extremamente focado e rápido, em que você pode pegar 3 cartas, aí você escolhe a menor e saca a outra. Aí você tá falando, mas por que você tá fazendo isso? Você não quer agir primeiro, né? Só que o Savage tem uma coisa interessante, que é o Coringa. Você quer o Coringa. Então tem esse combinho assim, que você saca 3 cartas, já tirou 3 cartas do deck, né? Você pega a sua menor pra você sacar outra, você tá puxando o deck pra pegar um Coringa, né? Funciona, não toda hora, mas aumenta aí a sua chance de pegar um Coringa, né? Que tá ciclando as cartas mais rápido, né? Interessante, massa, hein? Caso o personagem queira focar realmente na sua ideia de ser o cara mais rápido, né? Aumenta muito a chance dele disso acontecer. É importante que isso são algumas vantagens que vão custar o personagem ali alguns pontos de avanço para isso acontecer, mas é o estilo de jogo que ele quer, não é mesmo? Exatamente. E tem e também falando de estilo de jogo, você tem as desvantagens do Savage Worlds. E tem uma desvantagem que se chama hesitante, que é parecido com focado, você saca 2 cartas, só que você é obrigado a usar uma menor. Ah, interessante. Realmente tem um hesitante. Eu nunca vi nenhum personagem pegando essa desvantagem, mas também faz parte de uma possibilidade de um estilo de jogo, né? Além disso, Daniel, tem outras cartas, tem outras vantagens que também utilizam cartas aí como sua característica de mecânica, né? Por exemplo, tem um calculista que você ignora 2 pontos de penalidade de ação, né? Se você tirar uma carta 5 ou menos. Então imagina que você é o personagem que quer fazer multi-ações, por exemplo, ignorar 2 pontos de penalidade em multi-ação é uma vantagem muito massa, né? Relembrando, se eu faço 2 ações, eu tenho penalidade de -2 para cada uma dessas ações. Se eu faço 3 ações, eu tenho penalidade de -4, né? Então se reduzir 2 pontos aí de penalidade faz uma diferença muito grande com essa vantagem calculista, né? É outra muito interessante. Outra relacionada também à mecânica das cartas é o golpe poderoso, que eu acho interessantíssimo, mas ainda nunca vi um jogador pegar, que é que você dobrar o dano quando você quando você tira o Coringa. Agora imagina essa vantagem combada com essas sugestões de vantagem que você deu lá no início, hein? Exatamente. Tem combinhos muito legais aqui, né? Eu já escutei, né, e li algumas discussões sobre golpe poderoso, né? E associado ao golpe poderoso tem o surto de poder, que é o para personagens arcanistas, né, que fazem magia ou tem algum tipo de antecedente arcano. Quando você tem um Coringa, você recupera 10 pontos de poder. Só que essas 2 vantagens, né, golpe poderoso e surto de poder, elas dependem do Coringa e é um retorno que o jogador não vê muito, né? Então, e é um investimento que pode ser comparado com 2 pontos de perícia, pode ser comparado com 1 ponto de atributo, pode ser comparado com dois poderes novos para o arcanista. Então, o jogador acaba não pegando, né? A não ser que seja uma coisa muito específica do cara, assim, eu quero que quando eu pegar essa carta, eu decida o combate, de certa forma, dependendo, né? Claro, isso depende do estilo, mas faz realmente muito sentido. É muito custoso uma vantagem que vai ser utilizada poucas vezes ou talvez nem seja utilizada em uma sessão, né? É importante que o jogador fique ciente dessa. É onde vem a vantagem associada à aleatoriedade.
né? Você tem uma vantagem e ela não pode ser prevista. Você não pode se preparar pro próximo turno sacar um Coringa. Então, no quesito de estratégia, especialmente para aquele jogador que gosta de prestar atenção nos combos, gosta de prestar atenção nas chances, não é uma coisa que vai apetecer aquele jogador muito. Mas o jogador que gosta de emoção, esse vai curtir a vantagem relacionada à carta, porque vai ser muito memorável você tiver contra um chefão e ter um golpe poderoso, né? Fica um visual interessante. Tem jogador que vai gostar disso. Além disso, Daniel, tem outras coisas, outras mecânicas do jogo que também utilizam cartas. Por exemplo, além da iniciativa e além dessas vantagens que a gente colocou aí relacionadas a combate, enfim. A gente tem a própria aquisição de bens, que dentro de um sistema normal, né, de regras, quando você tirar um bene, quando você tirar um Coringa, todos os jogadores vão ganhar um bene, além daquela clássica de ganhar um bônus de +2 em suas ações nesse turno, né? Então, garantir um bene para todo mundo com o Coringa é uma jogada muito boa, uma reviravolta muito grande, dá um fôlego extra em um combate que talvez poderia já estar considerado perdido, né? Além disso, também as cartas influenciam, por exemplo, nas tarefas dramáticas. Relembrando, as tarefas dramáticas são aquelas tarefas em que a sua falha vai acarretar em uma mudança muito drástica nos rumos que a história está tomando até agora. Geralmente essa falha vai ser muito difícil, essa falha vai ser muito penosa aos jogadores. E aí, se você vai tirando as cartas ali em cada uma das etapas dessas ações, dessas tarefas dramáticas, e se cair um paus na sua vez, o teste feito naquele turno, ele é feito com -2. E caso esse resultado desse teste desse turno proveniente desse paus com -2 seja falha, ela é uma falha crítica, meu velho. Claro, o jogador tem a possibilidade de simplesmente ignorar um teste naquele turno, né? Ficar um turno sem fazer uma jogada e ter que se virar para acumular mais marcadores no próximo turno. É outra parada, né? A gente aí também tem como cartas também o interlúdio, né? O interlúdio, você pode utilizar ele no meio de uma sessão para poder gerar eventos extras de acordo com a interpretação dos jogadores, onde cada naipe das cartas vão gerar algum tipo de resultado ali que pode fazer com que a coisa crie outros rumos. Então, pode ter um interlúdio ali que gere, por exemplo, o personagem fazer uma reflexão sobre... sobre perdas, geralmente, né? O interlúdio eu acho que ele é interessante porque ele tem... a gente tem um episódio no Savageando, assim, lá no começo do podcast sobre interlúdios, né? Mas dependendo do naipe, ele dá o tema da conversa. E eu acho os temas da conversa legal porque é uma coisa que o jogador não vai pensar muito, né? Por exemplo, perda, né? Ele perdeu alguma coisa importante ou perdeu um amor, alguma coisa assim, né? Um ente querido. É uma coisa que o personagem, o jogador talvez não vai querer falar muito, né? Dependendo do jogador. Vai saber. Tem jogador que gosta muito disso. Mas... tem verdade. E é massa porque os interlúdios podem gerar para o jogador e para o narrador também. Lembrando que a gente acha importante falar isso. Estamos construindo uma história, uma aventura, uma saga juntos. Então, os elementos que você me coloca como narrador, como jogador, também vão gerar dentro de nós uma certa curiosidade para poder ou não explorá-los de forma que a gente vá falando sobre isso, né? Então, o interlúdio pode gerar ali também, sei lá, possibilidades de um tesouro, de alguma coisa que aconteceu no passado interessante, que talvez a gente pode remontar, mas isso a gente pode falar depois mais sobre interlúdios, né? Mas aí, Daniel, fala mais onde é que a gente gera. Fala aí sobre como que funcionam os geradores de aventura de personagem, tabelas aleatórias e perseguições que também utilizam cartas. Exatamente, né? Aí, juntando ao interlúdio, todo tipo de tabela no Savage Worlds, né? Tem algumas eles usam dados, outras eles usam cartas, né? Mas ajudam em geradores aleatórios de várias coisas, né? De aventura, geralmente tem
etapas diferentes, e aí você vai sacando cartas. E aí usar as cartas no gerador de aventura é legal porque você vê as cartas que você usou, né? Você coloca, tem que puxar 4 cartas, vamos dizer assim. Aí você puxa 1, 2, 3, 4, coloca na sua frente assim. Aí você vai só olhando as tabelas para gerar aventura, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Talvez até um dia a gente pode conversar sobre esse tema, né? Perseguições usa tanto cartas que é recomendado você ter um outro deck de cartas para fazer ali a linha de distância, que é interessante, né? E esses são basicamente os usos mais frequentes em Savage Worlds, né? Eu acho massa, Daniel, por falar em outros usos que me veio agora na mente sobre o uso de cartas, que vem justamente do Oeste Estranho que estávamos comentando agora há pouco. Existem alguns antecedentes arcanos no Oeste Estranho que utiliza cartas como mecânica de ativação de poderes, né? Eu ainda não joguei com essas classes, ainda não vi elas em ação propriamente dito, dei uma lida rápida sobre isso, mas eu achei muito interessante, que é a ideia dos personagens fazerem sacar cartas e de acordo com a combinação dessas cartas dentro do poker, isso gerar eventos extremamente poderosos para ele, ou eventos extremamente fracos de poderes, né? Que é a ideia do antecedente arcano, se eu não me engano, se chama Trapaceiro ou é Cartomante dentro do Oeste Estranho, e aí o personagem pode fazer como se fosse uma jogada com o diabo, ele tá fazendo uma disputa com as forças ocultas e ver se ele consegue vencê-las nessa jogada de cartas. E aí, de acordo com essa jogada de cartas, eventos muito poderosos ou muito fracos podem acontecer. É muito bacana, né? Eu acho que, pelo menos nessa edição nova, tá traduzido como mascate. Mascate, tem razão, lembrei. Perfeito, Isso. E mascate. eu tô jogando com o mascate numa mesa de Deadlands, e é bem legal, porque é realmente uma aposta. Às vezes você faz um efeito mais forte, mas às vezes você perde e não tem nada. Eu acho que todo bom jogador, todo bom jogador de cartas tem que aprender a conviver com o fato de que ele vai perder. Não é mesmo? Outra coisa legal, Daniel, que poderíamos conversar é sobre as cartas customizadas que o próprio Savage utiliza para outras coisas. Eu acho isso muito da hora. Por exemplo, existem as cartas ali de cartas de aventura, na qual você, dependendo da sua jogada, do seu estilo de jogo, você distribui cartas para os jogadores, elas têm efeitos muito surpreendentes, porém muito específicos para serem utilizados, né? Você já costuma utilizar essas mecânicas das cartas de aventura? Quando eu introduzi no meu jogo, né, de narração, quando eu fui o narrador e eu introduzi, eu nunca mais tirei, porque eu gosto bastante. Eu acho que cria reviravoltas assim que eu não estava pensando, né? E também é um tópico super interessante. Mais um que a gente tem que ter um episódio só desse, né? Tem opiniões fortes sobre cartas de aventura por aí. Já vi pessoas que falam assim, cartas de aventura sempre, muito boas. E tem pessoas que falam, cartas de aventura, o meu jogo não. Ou eles tiram algumas cartas que não gostam, que é normal também, né? Entendo. Outras cartas também que utilizam, eu particularmente gosto pra caramba das cartas, mas lá quando chegar em vantagens e desvantagens, que é nosso próximo tópico, eu vou falar sobre isso. Outras mecânicas que utilizam cartas no Savage, e são as cartas de estado, que podem ser muito interessantes também. Que pena que nossas cartas de estados agora, passados aí pela Retropunk, estão desatualizados. Isso porque a partir dos compêndios aí de ficção científica, fantasia, houve modificações aí no Suede de alguns estados que foram modificados. Infelizmente, os baralhos ainda não estão disponíveis com essas modificações, até onde eu sei. Pessoal, me desculpem se caso a Retropunk já tiver atualizado os textos aí dos baralhos de estados, tá? Outro baralho utilizado dentro do Savage são os baralhos de poderes, né? De poderes, perfeitamente, poderes, que infelizmente também eu acho que não estão atualizados, mas, cara, seria muito interessante se tivéssemos essa atualização de cartas, né?
Esses baralhos eles são bastante interessantes. Eu ainda não tive oportunidade de utilizá-los, porque eu acabo jogando na maioria das vezes online, né? E aí, quando a gente tá online, tem outras ferramentas ali que já estão disponibilizadas, né? No próprio VTT ali, que você acaba substituindo o efeito. Mas é muito importante você ter alguma coisa fácil do jogador ver, né? E pro mestre ver também, né? Até Uhum. assim, vamos dizer, até o ferimento, né? Que eu não sei se é uma carta no baralho de estados. De estado, sim, tem uma carta de estado chamada ferimento. Ah, legal, porque é uma coisa que o jogador tende a esquecer, né? Que tem um ferimento. Então, se não for um jogo que já é automático, se não tiver um jogando online, que o negativo já aparece, o jogador pode esquecer que tem um ferimento, mas o narrador com as cartas na frente, assim, vê muito mais fácil, né? Ah, sim, é verdade. Inclusive, eu acho que isso comba muito com o próximo tópico que eu queria falar contigo, Daniel. Vamos falar de uma forma geral aí suas opiniões sobre, primeiro, as vantagens de se utilizar cartas no Savage, tá? Para você, qual que seriam os elementos interessantes, assim, que torna as cartas uma parada muito, muito massa para se utilizar? Cartas físicas e a ideia, no seu caso, também de cartas online. No caso, as cartas aí das plataformas online, elas de certa forma tiram um pouco da questão física, mas me diga aí, quais são as vantagens que você vê essa coisa das cartas no Savage? Sim, sim. Na minha opinião, tá? As cartas poderiam ser completamente substituídas por dados se não fosse dois elementos. Um é que depois que você tira o resultado, ele fica. É uma carta. Você pode tirar, você coloca na mesa, você pode pegar na sua mão, você pode entregar para um jogador, ele não muda o resultado. Você não vai bater com a mão e vai virar de novo, não vai cair da mesa e virar de novo. Esse é um elemento. O outro elemento, na minha opinião, é que o jogador não se sente desrespeitado ou se sente que tirou o jogo dele se você sacar a carta por ele. Assim, eu não vejo o jogador querendo ser ele tirar a carta do baralho, mas se você jogar o dado pelo jogador, o jogador não gosta. Então, na minha opinião, tem esses dois elementos. Então, toda vez que esses dois elementos ajudam o jogo, eu gosto bastante. Bacana, bacana. Para mim, a vantagem das cartas, ela é uma questão mais psicológica também, assim. Como você comentou. Primeiro, ela gera uma... Sacar a carta gera uma expectativa diferente de rolar dados. Eu acho que é porque já existe dentro do inconsciente humano a questão das cartas serem algo meio traiçoeiro. Não sei se é uma ideia minha, mas acho que como está relacionada a jogos, a aleatoriedade, isso gera uma expectativa extra no jogador que eu acho muito interessante, sabe? Além do mais, que é outra parada que eu acho legal das cartas, é um elemento extra que apimenta o seu jogo. Então, todos os jogos de RPG utilizam cartas, utilizam dados, ficha de personagem e tal, e o Savage também usa cartas. Então, é um elemento extra que pode adocicar a sua jogatina, pode fazer, acrescentar uma camada extra de possibilidades ali, da jogabilidade, sabe? E a questão da aleatoriedade, dessa expectativa que gera, sabe? Sim, sim, sim. E é uma coisa que as pessoas gostam de fazer, né? É ter cartas especiais, né? Pra um jogo, né? Vai ter uma carta de fantasia, às vezes consegue um baralho que tem uns dragãozinhos, assim. Um jogo de cyberpunk, às vezes consegue um baralho que é um pouco mais, assim, tecnológico, né? As pessoas usam isso também, que apimenta o jogo, né? As pessoas fazem isso com o Bene também, né? O tokenzinho, o marcadorzinho de Bene, você também pode mudar ele dependendo do seu jogo, né? Um jogo de cyberpunk pode ser, tipo, uma coisa que parece um chip, assim. Um jogo de fantasia pode ser uma moeda antiga, né? Esse tipo de coisa. Massa, bacana. Eu gostei dessas ideias aí dos Benes, hein? Vou pegar umas memória RAM que é velha aqui, quebrar as bichas no meio e um Bene vai ser meia memória RAM para cada um, né? Vamos lá. E desvantagens, Daniel? Pô, cara, vou começar falando contigo. As cartas são massas, mas eu te falo que ainda assim, como nem todos são flores, né? Eu acho que tem alguns pontos de desvantagem que precisam ser comentados também, sabe? Ao meu ver, tá? As desvantagens também as cartas podem
deixar o jogo um pouco lento, dependendo das dinâmicas que você escolhe utilizá-las, com a frequência que você começa a jogar. Por exemplo, eu vejo isso muito na prática. É muito massa, cria um nível de adrenalina muito legal, a parada de sacar cartas para iniciativas, mas elas deixam o combate mais lento, sabe? Eu vejo isso. Outra coisa, Daniel, que eu gostaria que também sua opinião sobre esse tópico também, é porque se a gente fica utilizando muitos elementos físicos, e aí eu não sei se você concorda muito com isso pelo fato de você jogar normalmente online, é que eu acho que elementos físicos constantes na mesa podem diminuir a evocação da interpretação e da imaginação. Vou te dar um exemplo. Eu uso as cartas de aventura para os jogadores, e por mais que você comente para os jogadores que, olha, essas cartas aqui, você pode utilizar elas contanto que você crie uma explicação lógica e interpretativa para a história que está acontecendo para utilizar. Mas na prática, os jogadores só pegam uma carta e jogam na frente sua e falam: tive um bônus disso aqui contra um bônus de mais um contra todos os extras iguais aqui. Sabe, ele não chegou e falou: olha, eu lembrei que meu personagem ele desenvolveu um código de dados na qual ele consegue gerenciar e causar mais dano a drones. E aí ele sabe como é que ataca e causa dano em todos os drones de forma geral. Ele deixa sempre isso pra lá. Então eu acho que as cartas podem tirar um pouco do mecanismo de interpretação e simplificar muito de simplesmente jogar uma carta e fazer um efeito, sabe? É o que eu vejo. Para poder somar e finalizar minhas ideias de desvantagem e você depois comentar, é que se a gente estiver falando de cartas físicas, isso é um custo extra para o jogador e narrador, né? Então, eu já comprei o livro, eu já comprei um monte de dados, já tirei ficha de personagem, já comprei lápis e borracha, e agora eu tenho que comprar um pacote de cartas, sabe? Isso pode parecer irrisório e pouca coisa para uma parcela da população, mas para outras pode ser decisivo de falar: não, velho, não vai dar para jogar hoje porque eu não tenho grana para comprar um baralho, sabe? E sobre essas desvantagens que eu comentei, sobre as suas, fala para nós aí, Daniel. Eu vou te dizer que eu gosto bastante das cartas. As desvantagens, na minha experiência, é embaralhar. Embaralhar enche o saco. Tanto que eu peço para outras pessoas embaralharem, né? A questão de ter algo físico na sua frente e mexendo com a sua capacidade de criar, né, história, é um ponto interessante que você trouxe que eu não tinha pensado, na verdade, né? O que eu faço é que eu falo assim com meus jogadores: você vai usar a sua carta de aventura, certo? Você tá influenciando a história agora. Então você vai falar assim: reforço. Eu vou falar: jogou a carta de aventura? Então toca o barco aí. Me diz que reforço que é esse. Diz aí o que acontece. Me diz por quê, né? Resolve essa carta aí, você, né? Pra não ficar aquela coisa do jogador usar a carta pra pegar o narrador no pulo, né? Que vamos dizer assim, algumas cartas são de mecânica, que é o exemplo que você deu. Algumas cartas são de narrativa, tipo interesse amoroso. É puramente de narrativa, né? E aí essa é uma que tende a criar discussão e tende a narradores não gostarem. Aí eu imagino, por que o narrador não tá gostando? Talvez porque o narrador tem um pouco mais de apreço sobre aquela história, né? E não gostaria daquela história em direções diferentes. Que é um pouco, assim, tem que ser repensado, na minha opinião. Porque um RPG é uma história que a gente tá criando junto. Perfeito. E talvez esse narrador está deixando o jogador jogar a carta de aventura na frente dele e falar assim: resolve aí. Assim, não, peraí. Não fui eu que introduzi isso na narrativa, foi você. É verdade, tem razão. Por que sou eu que tenho? Não, você introduziu isso na narrativa. É um jogo de contar história. Você não tá só jogando uma carta, você está introduzindo esse romance. Então, conte pra gente qual que é o romance. Perfeito. Gostei da ideia. Uhum. Muito bom. Aí tinha uma coisa, Rômulo, que eu gostaria de a gente conversar, eu acho que as cartas são subutilizadas em Savage Worlds. Comente mais sobre isso. Vamos lá nas vantagens, né? Que a gente falou antes. Uhum. Essas vantagens, elas têm dois usos aqui, basicamente. 3 usos, né?
você tem efeito na ordem de iniciativa, você ganha um pouquinho de recursos aqui, você duplica o dano ou ganha mais pontos de poder. E o terceiro uso, você diminui a penalidade. Só que são cartas que não aparecem com tanta frequência, né? Especialmente quando a gente fala de golpe poderoso e surto de poder. As de iniciativa, elas são mais úteis porque elas caem bem ali no 5, né? Para rápido e calculista, né? E para focado, você todo turno vai tirar mais cartas. Só que, por que a gente não tem outras interações? Vou te dar um exemplo. Elo comum. Elo comum é uma vantagem importante e poderosa, porque o seu jogador ele pode entregar um bene para um outro jogador que está numa situação crítica. Pode salvar o jogo, elo comum. Pode salvar o jogo. Pode dar um bene para uma pessoa fazer uma jogada de absorção e não ter um bene. Por que a gente não tem um elo comum para trocar carta de iniciativa entre os jogadores? Interessante. Por que a gente não tem mais efeitos como rápido? Por que a gente não tem, por exemplo, uma vantagem para um arcanista em que se o arcanista tiver a iniciativa menor do que 5, ele gasta um ponto de poder a menos? Por que a gente não tem vantagens baseadas em certas cartas? Por exemplo, cartas interessantes são cartas que têm personagens, as cartas de cara, né, de face, que é valete, rei, a rainha, certo? Por que a gente não tem vantagens que usam esse efeito? São três cartas em 4 naipes, são 12 cartas. Não são tão poucas assim. Então a gente pode ter vantagens, por exemplo, mais um no ataque se você tiver uma carta de face. Mais um na esquiva, se tiver, no aparar, se tiver uma carta de face. Ignore um ponto de ferimento na rodada se tiver uma carta de face. Poxa, tem tantas coisas que poderiam interagir com cartas. Outra aqui, sortudo. Sortudo só dá bene, certo? Quando a gente tá fazendo perseguição, quando a gente tá fazendo tarefa dramática, o naipe de paus, ele cria uma complicação. Por que a gente não tem uma vantagem parecida com o sortudo em que o jogador pode ignorar, gastar um bene para ignorar o naipe de uma carta? Que é diferente, você pode gastar um bene para ressacar, mas você pode ressacar e vir outro paus. É outra possibilidade. Se eu não me engano, talvez eu esteja enganado, me veio aqui na mente que aquela vantagem as do volante teria essa parada, mas eu acho que não tira a penalidade. Eu acho que ele permite alguma coisa relacionada a perseguições, mas eu não lembro se é de fato para tarefas dramáticas envolvendo perseguições, mas eu não lembro exatamente. Eu tinha a impressão que tinha algo relacionado a isso. Mas é bem colocado, Daniel. Eu acho que teria mais possibilidades aí, e aí isso incentivaria o jogador a utilizar mais cartas, né? A tornar mais atrativo a ideia das cartas. Mas nós esquecemos também que os compêndios também têm vantagens que também utilizam cartas, que talvez possam adicionar camadas extras. O mais recente que eu me lembro, por exemplo, lá no nosso compêndio de ficção científica, na qual o excesso de tensão, relembrando, tensão vai ser aquela ideia de que eu coloco tantos implantes dentro do meu corpo que ele começa a gerar incômodos mentais ou físicos para o meu personagem, e essa tensão é esse limiar na qual isso começa a ser gerado. A tabela lá que gera essas complicações de excesso de tensão, tem algumas que envolvem elementos de cartas também, né? Então a gente, eu creio que tenha também vantagens e pequenas outras mecânicas espalhadas nos compêndios que acrescentam uma camada extra de utilização das cartas também. Tem mais, olha, é menos do que eu acho que tem possibilidade, sabe? Entendo. Eu não entendo muito porque não é um elemento do desenho do jogo, do design, que os desenvolvedores e autores exploraram mais, né? E tem tanta coisa bacana. Esses dias, o que eu tô fazendo é explorando bastante recarregar nos meus NPCs. Então, quando eu tenho algum poder, eu não estou usando pontos de poder nos meus NPCs. O que eu estou fazendo é, eu coloco uma condição na carta de iniciativa. Então fala assim, se sair 10 ou mais, esse NPC pode usar o poder zumbi.
que é um poder, né, maior, poder poderoso, então só em carta 10 ou mais. Aí eu coloco um marcadorzinho na frente do zumbi, assim, ó, ele pode usar uma vez. Começa sem poder usar. Saiu uma carta 10 ou mais, eu coloco, pode usar uma vez. Aí eu vou usar uma vez, só pode usar de novo, saiu uma carta 10 ou mais. Caramba, regras da casa interessantíssimas essas, hein? A gente viu elas no nosso episódio sobre o Savage Hunters. Eu tô usando pra todos os NPCs agora, porque me tira pra mim uma coisa que eu preciso controlar, uma coisa menos, que é ponto de poder. E me dá a possibilidade de colocar uma coisa mais poderosa e que pode ser muito arriscada, né? Que é um poder poderoso, assim, né? Mas eu tenho controle e já tá feito ali. Esse NPC talvez vai usar 2 vezes no máximo no combate. Que massa. Gostei. Eu tenho regras da casa também interessantes sobre a utilização de poderes e munição, que eu peguei aí de sugestões que eu vi no antigo Savage Cast, vi também aí com o blog a página do Carta Selvagem, mas depois a gente pode ter, inclusive, um episódio de cartas de regras da casa, Daniel. O que tu acha? Um dia a gente comentar sobre essas regrinhas que a gente utiliza aí, que não são oficiais, e que a gente criou a nossa forma de utilizar, acho que seria massa. Sim, com certeza. Com Massa. certeza. Daniel, vamos lá. Considerações finais aí que nós temos sobre as cartas. Cara, eu acho muito massa, eu acho legal. Gosto de colocar meus deck Protector ali nas minhas cartas e fazer a parada acontecer. E eu acho que é um elemento bacana do Savage, torna o cenário muito atrativo para ser jogado. É um diferencial legal e faz parte dessa essência do jogo, né? Não tô aqui para cantar a regra de que as pessoas devem usar as cartas necessariamente. Existem regras da casa que substituem grande parte da utilização das cartas e fica ao seu critério, mas eu acho que com certeza o Savage é o Savage por causa das cartas também. O que você tem aí pra gente, pra finalizar esse episódio sobre cartas? Eu gosto bastante das cartas. É uma coisa de que ele traz curiosidade, né? Especialmente se você vai introduzir o jogo para uma pessoa que não jogou antes, né? Eu até vi aqui a lista de jogos, né? Perguntei aqui na internet. Lista de jogos que utilizam cartas, né? Então, jogos maiores, assim, com editoras grandes e tudo mais. Da lista que eu reconheci foi só o Castelo Falkenstein, né? O que a gente não pode esquecer é que existe uma comunidade muito forte, muito prolífica de jogos menores, jogos de revistinha, jogos de 1 página, 2 páginas, no Brasil, muito grande, que tem jogos de todo tipo. E dentro dessa comunidade tem vários jogos que usam só cartas e outros elementos para resolver regras nos jogos, né? Eu gosto bastante das cartas, né? Eu acho que eu já dei meus motivos aí, mas eu acho que o Savage Worlds sem as cartas, pra mim, seria um jogo diferente, seria um outro jogo. Eu gosto bastante das cartas de todas as formas que elas são utilizadas, que eu tenho, na verdade, vontade que fosse utilizado mais. Bacana, massa. Pô, muito massa, Daniel. Gostei de falar aí sobre as cartas. E isso só mostra o tanto de coisa legal que a gente tem pra falar ainda sobre Savage, né, cara? Tem muita coisa ainda aí. Exatamente, aqui já tivemos ideias aí pra 3, 4 episódios, né? Bacana. Daniel, quais são os spoilers que nós temos aí pro nosso próximo episódio? A gente comentou aqui no off um pouquinho sobre ele, acho que pode ser interessante pra galera aí já saber do que se trata, hein? Olha, spoilers de próximos episódios, hein? Eu acho que a gente pode dizer que vamos trazer um exemplo de jogo, né? E vamos trazer convidados especiais, hein? Nos próximos episódios. Ah, é verdade. Temos um convidado aí que tá no gatilho aí da parada, que tá no naipe tá na extremidade direita ali da carta, né? Mas é muito massa, isso mesmo. Vamos deixar em off pra ver quem. Não vamos falar quem é, todo mundo vai descobrir na hora, mas essa ideia, e é um projeto, galera, que eu e o Daniel temos aqui no Savageando, que é fazermos alguns episódios específicos como se fossem pequenas narrativas, onde ele vai narrar uma pequena situação e eu vou interpretar algum personagem aqui num espaço de um episódio pra gente trocar, pra gente meio que simular uma leve partida, onde talvez a gente queira
comentar, queira utilizar mais uma regra específica ou passar uma sensação diferente para vocês aí. São inúmeras possibilidades aí. Daniel vai começar com a gente aí dessa pequena narrativa e na próxima serei eu aí. Exatamente, né? A ideia é porque é importante, né? Minha vontade de começar esse podcast foi não só falar sobre Savage Worlds, mas trazer um pouco da informação pra galera, né? Às vezes você aprendeu outra coisa escutando o podcast. E eu sei que tem pessoas que, se você só comentar da regra, elas não estão muito interessadas, né? Então, a gente pode dar um exemplo que é importante para as pessoas. A gente pode também colocar as regras dentro de uma narrativa que é o jeito que as pessoas gostam de aprender, né? Tem muita gente, especialmente a nova geração de RPG, que aprende o jogo vendo uma mesa, escutando uma mesa, que é um jeito novo, né, de interagir com esse jogo. Pô, bacana, Daniel, é isso aí. Galera, ficamos por aqui hoje, tá? Agradeço muito todo mundo que acompanhou o episódio. Hoje foi um episódio muito bacana, em horários diferentes do que costumamos fazer a parada, e aconteceu. É isso aí. Valeu e até a próxima. Até mais, Daniel. A gente se vê, meu brother. Isso aí, muito obrigado pela paciência de você escutar até o final e a gente se vê na próxima.